prótese capilar é um artifício utilizado de longuíssima data para recobrir áreas do couro cabeludo desprovidas de cabelo, de fios. Existe a prótese de fios sintéticos e a prótese de fios naturais, de próprios seres humanos, né, onde se corta o cabelo de algumas pessoas e com aquele cabelo cortado vai se fabricar uma prótese e essa prótese será adaptada ao couro cabeludo do receptor, ou seja, do usuário da prótese. Essa prótese é muito importante hoje em dia, principalmente para aquelas pessoas onde não há qualquer indicação de um transplante capilar. Por exemplo, pacientes que passam por quimioterapia, não tem indicação para fazer um transplante capilar. Pacientes que têm queimaduras extensas do couro cabeludo, onde não tem como fazer um transplante capilar porque perde o tecido da pele mesmo, né? Pacientes que têm doenças de couro cabeludo, onde não seja possível fazer também um transplante capilar, tá? Há doenças como alopecia areata, como lúpus e várias outras que nós classificamos como fibrosantes, onde não devemos até esse momento fazer um transplante capilar porque o crescimento desses fios pode ser muito incerto e na maioria das vezes pode não dar certo, tá? Então, a prótese capilar tem excelentes aplicações hoje em dia. Bom, ela também não é isenta de causar alguns problemas. Então, quem é usuário de prótese capilar sabe que a prótese pode gerar uma certa coceira, prurido no couro cabeludo. Ela pode levar a vermelhidão e até a infecções desse couro cabeludo. Outro problema que limita o uso da prótese capilar é o preço. E vamos lembrar que essa prótese ela não é eterna. A prótese capilar ela tem uma duração, ela tem uma vida útil. Então, ao longo da sua vida útil, ela vai necessitar de etapas de higienização, de limpeza, que chama de manutenção dessa prótese. E não é barato. Então, quando a gente coloca o custo de uma prótese ao longo de 5, 6 anos, ela pode se equiparar ao custo de um transplante capilar, por exemplo, que é uma outra opção. Tá? Quem é que vai determinar o uso de uma prótese capilar? Paciente que necessita melhorar a autoestima, melhorar a maneira como se vê no próprio espelho e que não pode ou não deve realizar um transplante capilar. Aí a prótese tem uma excelente indicação. Um dos problemas da prótese também é tolerar o uso dessa prótese no longo prazo, porque às vezes cansa, né? Então uma prótese capilar, ela fica no couro cabeludo, que não permite aquela sensação daquela chuveirada, né? Daquela água caindo sobre o couro cabeludo, não permite a drenagem adequada do suor. Então são várias causas de abandono do uso de uma prótese capilar. Então, uma questão também muito importante, que a gente vai falar agora sobre transplante, é quem deseja realizar um transplante capilar futuramente não deve, a princípio, usar uma prótese. Por quê? Porque a prótese, como eu falei ainda há pouco, ela pode levar a aumento de inflamação e a infecções e ela leva, pela existência da cola e pelo atrito que ela gera no couro cabeludo, ela vai levar à aceleração da morte das raízes ainda existentes. Então, quem pensa em fazer um transplante capilar futuramente, repito, não deve usar uma prótese capilar. Bom, o transplante capilar, para a gente fazer uma correlação aqui entre prótese e transplante. O transplante ele é feito exclusivamente com fios da própria pessoa. Pode ser que futuramente haja a possibilidade de transferência de folículos capilares, ou seja, das raízes de um paciente para o outro, mas hoje é com folículos da própria pessoa. E podem ser utilizados folículos da área capilar, da barba e também do tórax. Mas o transplante capilar ele tem limitadores. Nem tudo são maravilhas, né? Então, um transplante capilar depende muito do que eu acabei de falar, da área doadora. Então, nem todo mundo que deseja ou pode pagar por um transplante capilar tem área doadora suficiente para fazer, mesmo usando os fios corporais de barba e de tórax. Um outro ponto de muita atenção é identificar um médico capacitado e uma equipe que trabalha junto há bastante tempo. Importante também ter muita atenção que o transplante capilar ele deve ser feito em um centro cirúrgico totalmente capacitado.
transplante capilar não deve ser minimizada a sua importância, não deve se relaxar com a etapa de segurança do transplante capilar. Então, o transplante capilar é igual a centro cirúrgico completo, equipe capacitada para que você não tenha problemas. Outro ponto muito importante é que o transplante capilar feito para quem tem calvície, tá, não substitui o uso de medicamentos. Então, quem tem calvície é igual a usar medicamentos vida inteira para que não haja mais destruição de suas raízes. Então, as medicações são chamadas estabilizadoras da calvície. Deve sim usar medicamento continuamente. Então, se você tem calvície, primeiro ponto é usar medicamento. O transplante capilar deve ser feito então, para recobrir as áreas que já foram descobertas pelo processo de calvície. Então, você deve usar medicamento continuamente, sim. Tá? Então, um impeditivo maior que eu vejo hoje em dia nos pacientes é o preço de um transplante capilar. Porque para se fazer um transplante capilar com segurança, com tecnologia, equipamentos de ponta, equipe capacitada, médico de referência, esse transplante capilar não consegue ser a preços muito módicos, ou seja, não consegue ser barato, digamos assim, entre aspas, tá? Então, um transplante capilar feito com mando figurino, ele tem custos, porque necessita de investimento para adquirir equipamentos de alta tecnologia, para construir um centro cirúrgico de referência e para treinar a equipe no longo prazo. Então, cuidado com os transplantes capilares de baixo preço, porque isso pode sair muito caro no final das contas. Bom, então como escolher entre uma prótese capilar e um transplante capilar? Depende, vamos repetir, depende da expectativa de cada paciente, depende da causa da perda de cabelo. Se for uma causa que não é possível fazer um transplante, ou seja, uma doença importante de couro cabeludo, uma doença autoimune, uma quimioterapia, etc., não há indicação de transplante. Se for uma causa como a calvície, que nós conseguimos estabilizar e recompor a cobertura através de um transplante, o paciente poderá optar preferencialmente por um transplante capilar. Mas quem vai decidir isso? O seu jeito de ser, a sua expectativa e a sua maneira como você deseja se encarar em frente ao espelho. Qualquer dúvida que você tiver, vai mandar aqui a sua mensagem. Não esqueça de encaminhar esse vídeo para os seus amigos, os seus familiares que precisam dessa informação e não deixe de curtir também para que eu possa continuar produzindo vídeos de qualidade como esse para você. Até o próximo!